rompendo os ciclos viciosos no casamento. Quando o lar de origem molda o casamento. Olha só, já pensou nesse tema? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na live. Compartilha, né? Fala desse assunto aí na sua casa, na sua família. Bom dia, pastora Carla. Paz do Senhor, tudo bem com você? Glória a Deus, nós vamos estar iniciando aí essa live. Eu vou ter uma querida muito preciosa que vai estar aqui comigo daqui a pouco, a Ana Cláudia. É uma serva do Senhor que trabalha com casais já há alguns anos. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto aí, né? Que muitas vezes nós nem nos damos conta do quanto que o lar, né, de origem, de onde nós viemos, molda os relacionamentos conjugal. Quanto que essas influências do lar de origem têm sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, né? Então, às vezes quando a gente não tem uma noção muito clara do assunto, nem se deu conta que isso acontece nas nossas vidas, a gente não se protege, não se prepara, não se esforça para mudar esse ciclo, para quebrar esses ciclos. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Bom dia, Kelly, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, pastor Djalma, paz do Senhor. Eu quero estar fazendo uma oração antes de chamar a Ana, né, enquanto ela vai entrando aí, e quero apresentar a Deus esse tempo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, fazendo essa live, falando desses assuntos tão interessantes, Senhor, tão necessários para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha o pleno controle, Pai, desse tempo. Todo esse tempo de live, Senhor, é dedicado a Ti, que o Senhor se revele, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja presente. Senhor, aquilo que nós não formos capazes de abordar ou de acessar, Senhor, que o Teu Santo Espírito que está sobre as nossas vidas possa interagir, Senhor, nos corações dos irmãos enquanto estiverem assistindo, tanto agora quanto depois, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações, nós reconhecemos que precisamos da sua ajuda, precisamos do seu mover, precisamos que o Senhor lance luz sobre as nossas vidas, que o Senhor lance luz sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, trazendo clareza, mostrando também, Senhor, os lugares que nós precisamos acessar para colocar diante de Ti, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança. Senhor, eu entendo claramente que o Senhor tem algo a derramar sobre os casais desse tempo, Senhor. E por isso todo esse trabalho, por isso todo esse direcionamento em favor dos casamentos. Eu peço uma proteção específica, Senhor, sobre os casamentos, daqueles que estão assistindo agora, daqueles que vão assistir depois, daqueles, Senhor, que a gente lembra e pensa, nossa, essa pessoa precisa dessa palavra. Senhor, que em nome de Jesus, os teus anjos levantem escudos de proteção sobre os casais, venha guardando cada casal, venha guardando cada família, protegendo com tua mão poderosa, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos venham estar ali cercando essas famílias, Senhor, e que cada homem, cada mulher, Senhor, tenha uma consciência clara da necessidade de cuidar da sua casa, de cuidar do seu casamento, de proteger o seu casamento, Senhor. Jesus, nós sabemos que algumas coisas só o Senhor tem poder para fazer, mas outras o Senhor tem nos dado graça, sabedoria e tem permitido que a gente faça. Então, Senhor, que em nome de Jesus a gente venha fazer, Senhor, que a gente venha fazer o nosso papel, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, desperta cada mulher, cada homem, Senhor. Abre, Senhor, os olhos espirituais para que nós venhamos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja derramado sobre nós e que haja uma disposição, Senhor, no nosso coração, Espírito Santo, em fazermos, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque um dia nós iremos prestar contas ao Senhor acerca de como lidamos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, esteja no controle dessa live. Vem direcionando, vem orientando, vem, Senhor, fazendo tudo novo, Senhor. Porque o Senhor pode e nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.
Aleluia, gente, tô esperando a Ana entrar. Ela não entrou ainda. Deixa eu ver. Bom dia ao pessoal que tá entrando aí. A Lídia, bom dia, Lídia, paz do Senhor. A Genilda, paz do Senhor. Gê, tudo bem com você? Em nome de Jesus, tudo na paz aí? Gente, eu tô esperando a Ana, né, entrar. Como ela ainda não entrou, não posso chamar ela, né? Então, eu queria falar um pouquinho, né, com vocês sobre esse projeto, né, de falar de casamento, de falar, né, desse desafio, né, que é estar casado, que é se manter casado, porque, olha, é tão difícil, né, organizar um casamento. Eu tenho uma noiva aqui em casa, meu filho casou, né, há uns anos atrás, e eu sei quanto trabalho que dá para se casar, né, para organizar tudo, cerimônia, lua de mel, a nova casa, né? As questões dos padrinhos, tudo, né? E é muito trabalhoso. Mas se manter casado é mais trabalhoso ainda. E realmente o Senhor não nos chamou para casar e descansar. Ele nos chamou para conquistar um território, para conquistar esse lugar, né, que o Senhor tem para nós, que é um lugar de vida abundante, também no casamento. Então é um desafio, né? É um desafio. Gente, quem tem o contato da Ana aí, chama ela para mim, porque até agora. Ah, ela entrou. Bom dia, Ana. Paz do Senhor. Vou te convidar. Enquanto isso, eu vou falando com eles aqui, tá bom? Então, casar, gente, é um desafio. Esse território do casamento, né? E é sobre isso que eu falo aí no meu livro, né? Entre o altar e a promessa. Entre o altar e a promessa, tem muita coisa para ser conquistada, tem muita coisa para ser trabalhada, ser aprendida. Bom dia, Aninha! Glória a Deus que você conseguiu entrar. Bom dia, tá me ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim. Você tá me A vendo? paz do Senhor, agradeço a todos, peço desculpas já desses minutinhos que a emoção é muito grande, eu que acabei me atrapalhando, tá? Irmã Genilda, obrigada que estava querendo me ligar, mas graças a Deus consegui estar com vocês. Só que assim, no meu celular sumiu a imagem da pastora Rita. É assim mesmo. Então vamos ter que seguir assim, Ana. Tem É, dia que é desse jeito. É a internet mesmo, mas eu tô te vendo super bem, então é tá? isso. O pessoal tá. Eu É, preciso que você se afaste um pouquinho mais, que você tá muito tá, perto da câmera, tá cortando um é, pouquinho sua cabeça. Um tá. pouquinho mais Ah, alto. então tá. Agora Aí, sim, tá pra certo. gente ficar bem bonita depois, entendeu, Ah, Ana? bonita já vai ser questão de milagre já, né? Ah, não. Você é Bom dia. linda, Ana. Amém. Olha, gente, muito obrigada. Vocês desculpem se comigo. Eu já estava por aqui, já estou aqui, mas a gente tenta que nem agora. A parte de cima ficou escura, né? Eu não estou vendo, mas as pessoas conseguem ver nós duas. Sim, as pessoas conseguem ver nós duas. Ai, que bom, gente. Muito obrigada. É muita emoção, vocês entenderam? É muita emoção. Então é por isso, tá bom? Mas vamos em frente, em nome de Jesus. Obrigada pela Amém. oportunidade. Gente, a Ana é uma serva do Senhor, uma guerreira. Ela faz muitos trabalhos assim de oração, de intercessão. E ela e o esposo dela trabalham com casais. Fala um pouquinho de vocês, Ana. Fala da sua igreja. Amém. Olha, gente, muito obrigada essa oportunidade, em primeiro lugar, ao Senhor dos Senhores, ao Deus da vida, né? Porque se eu cheguei até aqui, né, por causa que o Senhor realmente eu sempre reconheci pela misericórdia dele o fôlego de vida, né? As dificuldades que eu, minha família sempre enfrentamos e continuamos enfrentando, a gente reconhece o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, vou falar um pouquinho de mim, tá? E, pessoal, tem um pouquinho de paciência para me ouvir aqui, né? Então, eu sou a Ana Cláudia, né? Sou hoje, né, graças a Deus, uma filha de Deus, nascida no coração do Pai. Me reconheço como filha do Senhor, né? E imperfeita, mas creio que o perfeito habita em mim. Então, esse perfeito que habita em mim, ele vai me aperfeiçoando a cada manhã.
E a cada erro que eu vou tendo, minhas irmãs, que nem agora, né? Eu fiquei, ai, Senhor, né? O pessoal já está lá e eu não consigo entrar. Então, eu vou clamando a misericórdia para ver o quanto eu sou falha, né? Por mais que eu me preparei, me arrumei. Então, eu sou uma filha de Deus, imperfeita, com o perfeito que habita em mim. Hoje eu tenho 56 anos, né? Graças a Deus por isso. Estou casada há 20... Até anotei, tá, gente? Anotei porque é muita coisa, né? Estou casada há 21 anos com a Adilson Neves, né? Conheci essa família maravilhosa, já quero aproveitar o pessoal da família aí do lado do Adilson, minha sogra, toda a família que estiver vendo lá. Quero agradecer pela vida de vocês, tá? Que me receberam com bastante amor, bastante paciência. Nós, pela vontade do Pai, não tivemos os filhos biológicos, que faz parte aí do nosso testemunho no futuro próximo, né? E foi um período de muita dificuldade para nós, de muito problema emocional e espiritual, né? Conflitos, né? Mas o Senhor nos deu vitória, estamos aí já avançando aí 21 anos juntos, e a família sempre nos compreendeu, né? Isso foi muito bom. E estamos aí, vencendo a cada dia, né? Rompendo em fé, graças a Deus. Hoje eu estou congregando, gente, com meu esposo, né, minha mãe também, na igreja cristã, evangélica cristã, né, presbiteriana aqui de Itaquera. Ô, pessoal, que região maravilhosa essa nossa da Zona Leste, né? Então, estou aqui na cristã presbiteriana chamada IECP, os bispos Euclides e Marta, né? Esses bispos maravilhosos, hoje são bispos, mas sempre foram pastores evangelistas, missionários, abriram muitas igrejas pelo litoral de São Paulo e também no interior de São Paulo tem outras IECPs, né? Hoje eles são já anciãos, gosto muito de estar lá, porque a gente aprende também muito com os idosos, né? E como eu já estou chegando na terceira idade, eu preciso, né, estar ali, né, com os jovens e com o pessoal da terceira idade, para a gente já ir aprendendo, né? Um beijo, pastor Euclides, bispa Marta. Então, a nossa igreja é evangélica, é IECP, tá? Cidade Líder. E atualmente estamos servindo a Deus lá, mas o Senhor me deu um chamado missionário para fora, né? Então eu estou como missionária, fui consagrada missionária quando a gente casou, que a gente casou na igreja, Casa de Oração, beijão, Casa de Oração da Penha, né? Nosso querido pastor Luiz, que já está dormindo com o Senhor, pastora Cida, o Senhor já ali nos consagrou, meu marido é presbítero e eu a missionária, e ali já começou uma paixão para fora. Eu já era professora, né? E graças a Deus, meu trabalho sempre para fora, sempre ajudando, missionária, sendo ajudada também. Então, hoje eu sou pedagoga, me formei como professora de matemática. Após a minha aposentadoria, que foi há 3 anos atrás, eu fui atrás distanciei um pouco a mente, né? Mas como a gente, quando se aposenta, não pode ficar parada, né? Deixa eu tirar um pouquinho óculos. A gente não pode ficar parada, né? E uma pessoa que nem é meu caso, pastora Rita e irmãos, aos 18 anos eu tive uma oportunidade que nem todos na nossa época teve, né? Apesar que era final dos anos 80, início dos anos 90. Então, assim, eu conhecia Cristo nessa época que minha mãe estava sendo evangelizada. Deixa eu ver um pouquinho, porque a menina Paula chegou, abri aqui a janela. Todas nós, pastora, nós Então, estamos assim, nessa fase. o que acontece? Essa fase, eu fui para Cristo, aceitei a Jesus aos 16, está fazendo 40 anos que eu aceitei a Jesus, numa reunião de jovens, hoje seria chamado Célula, né? Encontro aqui no apartamento mesmo, na Coab 1, na casa da minha querida irmã Marlene, sua esposa hoje já dorme no Senhor, e a gente aceitou Jesus ali. E por que eu aceitei a Jesus se estava tudo bem? Com medo do futuro. O medo do futuro, eu tinha um medo do futuro, eu tinha um medo de não casar, eu tinha um medo de tudo, de perder meu pai, perder minha mãe, sabe? Então, assim, aquele medo, eu vi em Jesus, eu vi no Evangelho, eu vi naquelas pessoas daquela igreja, que na época não era essa que eu estou, eu vou falar o nome das igrejas, porque as igrejas são as igrejas que o Senhor nos colocou uma vez, é a atual Comunidade da Graça. Então, assim, eu vi assim, eu falei, gente, existe gente que é assim, não é possível. Eu já tinha ido num acampamento com eles, né?
Então, assim, eu abracei aquilo. Eu falei, não, meu Deus, eu quero fazer faculdade, eu quero estudar, eu quero. Como é que eu vou fazer isso aqui, morando aqui? Sendo assim, meu pai, tadinho, não tem condição. Uma pessoa trabalhadora, meu pai também já dorme no Senhor, minha mãe era diarista, e a gente queria, né, assim, crescer, e a gente nunca foi assim de ficar esperando coisa assim do governo, de A, de B, de C, essas coisas. E Sim. aí a gente abracei a fé aí. E aí o Senhor abriu as portas mesmo. Gente, eu tive uma vida com toda essa dificuldade que vocês têm nos anos, no final dos anos 80, no 90, eu estou contando a realidade do meu pai, a realidade da minha mãe. Minha realidade, o Senhor me deu a graça, fui fazer curso, estudei, me formei em licenciatura em matemática. Aos 22 anos, eu já era professora concursada do Estado, né? Depois, aos 25 anos, eu fiz também concurso para a Prefeitura de São Paulo, passei em concurso. Então, minha vida profissional, ela decolou, eu creio, meus irmãos, que foi por causa da graça de Deus, de eu ter abraçado essa fé em Cristo. Esses irmãos, a igreja do Senhor sempre me ajudou. Então, eu louvo a Deus. Então, se eu cheguei até aqui, então hoje, que eu ainda tenho um pouquinho de gás, eu, como missionária, eu vou servir a igreja de Cristo até o último dia da minha vida, em nome de Jesus. Isso não é demagogia, né? Até o último dia da minha vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, né? Com equilíbrio, né? Hoje, já que eu não falei, bateu já a menopausa, né? Não dá mais para eu servir como eu servia antes, né? Que a gente era muito assim, né? Eu sou aquela pessoa que foi na primeira marcha para Jesus, no tempo que a marcha era bem, né? Não que hoje não seja boa, mas era uma coisa mais assim espiritual, vou dizer. Eu, assim, frequentei SOS da Vida, eu dediquei. Ah, eu também, Você pastora. Eu também, né? frequentei Então, essa você também é da desse vida. tempo, né? Então, a Foi gente bom viu demais. o avivamento dos anos 90, o avivamento dos anos... Conheci meu marido dentro da igreja. Então, assim, e foram tempos difíceis, viu, irmãos? Foi sempre difícil. Mas é sonho hoje. E hoje o Senhor nos colocou nessa igreja onde a gente já chegou e o bispo e a bispa colocou, disse o seguinte, que nós estávamos ali e poderíamos ajudar com rede de casar, e o grupo de casais ali estava sem liderança. E aí nós orando aceitamos o desafio. Então, eu quero aproveitar e já mandar um abraço para o Rede de Casais, os irmãos ali que nos receberam tão bem, e já fizemos um encontro, e um beijo para todos os irmãos da IECP e da Igreja de Cristo de um modo geral. Amém? Sim. Mas, ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Que você contou um pouquinho da sua história, né? Da sua conversão, do seu encontro com Jesus. E como que esses ciclos, vamos entrar no nosso tema, esses ciclos, né, viciosos, como eles vêm moldando o casamento, que é fruto, né, do nosso lar, fruto da Ah, nossa família. olha, o tema, eu me chamou muita atenção o livro da nossa querida aí, olha, nossa querida anfitriã, né? Vocês já conhecem esse livrinho? Livrinho no bom sentido, um livrinho de bolso, de coração, mas é um livrão. Amém, glória a Esse livro Deus. aqui da nossa querida, no capítulo 7 ele vai falar um pouco disso que a pastora me perguntou agora, né? Que é rompendo padrões destrutivos. Então, no meu caso, eu quando casei com meu esposo, nós já éramos bem maduros, vamos dizer assim, né? Nós, hoje, vamos dizer, o povo deixa mesmo para se casar próximo aos 30 anos, mais de 30, com 40. Sim, Mas verdade. eu e meu marido casamos, realmente. Meu marido com quase 40 e eu já estava completando 35. Então, para nossa época, nós já estávamos. Muita gente já achava que eu não ia casar mais. Minha mãe tinha ficado viúva, né? Então, eu achava que eu ia ficar com meu marido. Por que eu estou voltando nisso? Então, eu fiquei. Meu pai faleceu, foram 4 anos ali grudada com a minha mãe. Meu irmão já havia se casado. A juventude da minha época já tinha se casado. Então, era assim: eu já estava ficando com cabelo branco, já tinha uma vida independente, como diz os dias de hoje, eu já estava uma mulher empoderada, eu já dirigia, eu já fazia tudo, e aquela coisa toda. Mas, gente, cristã, eu, ainda mais como cristã, no meu coração eu queria ter um lar, queria me casar. E, graças a Deus, o Senhor preparou a Dilson, né? E aí nós nos casamos. Ele já era bem madurão também. Amém. Mas você imagina, né? A gente já tinha uma vida bem assim, cada um na sua solteirice,
mas já tínhamos uma vida estabilizada, tipo assim, né? A gente, né, não era de um adolescente, um jovem, não, pelo contrário. E aí, minha irmã, a gente trouxe para dentro do nosso casamento, meus irmãos, muita coisa da nossa casa. Isso até com os jovens, eu creio que acontece. Mas nós Sim. já éramos assim, uma certa. Imagina, eu já era bem independente, eu já tinha passado em 2 concursos e tal, não sei o quê, papapá. Então, assim, e aí eu tinha algumas coisas da minha mãe. Apesar da minha mãe ter sempre sido do lar, ela foi diarista, né, como eu comentei com vocês. Mas aquela diarista que realmente ela trabalhava ali, diarista trazia para ajudar em casa, né? Mas ela era mais do lar. E ela era ela sempre foi uma pessoa também de personalidade muito forte para comer. Então, nas discussões com meu pai, que tinha, que todo casal tem discussão, viu, irmãos? Não é pecado ter discussão, e tem que ter, viu? Negócio. Os ajustes, né? Nós estamos brigando, isso aí, né? Não digo violência, não. Violência de soco, pontapé, isso aí não é de Deus, não, tá, gente? Mas aquela discussão tem que sentar, um gosta do Corinthians, outro gosta do Palmeiras, isso aí sempre vai ter. E vai entrando e vai entrando num acordo, né? Então, eu lembro das discussões da minha mãe. Algumas vezes um dormia para cá, outro dormia para lá. Então, eu achava, quando chegou a hora da minha vez, a minha filha vinha, a minha mãe todinha. Aí, mesmo coisas que eu achava errado nela, que eu não achava certo ela ter feito algumas coisas com o meu pai, que eu não vou nem contar aqui direito. Não conta não, Não que vou ela contar, não não, fica tadinho. sabendo. Jesus ela já pediu perdão, ela teve que. Graças a Deus que ela aceitou Jesus, né, mãe? Ela se reconciliou com Cristo, tá tudo certo. Então, assim, daqui a pouco eu estava falando uma coisa com a Dilson, aí o Espírito Santo, não. Então, assim, quando você tem Jesus, você até faz algumas atitudes erradas, que você acha que é certo, porque você viu na sua mãe, você viu na sua tia, você viu na sua avó, e você fala, isso mesmo, minha família é mulher de fibra, é mulher de não sei o quê, é mulher de não sei o que lá, que eu não quero nem repetir aqui. Gente, espera um pouquinho. Se eu tenho a Cristo, recebi a Jesus aos 16 anos e comecei a caminhar com Cristo, quantas palavras eu ouvi, quantas histórias bíblicas de mulheres maravilhosas eu ensinei para as crianças, para os adolescentes. Aí quando chegou a minha vez de ser essa mulher, eu não vou ser sábia. Ao invés de agir como Maria, por exemplo, mãe de Jesus, eu vou agir como Jezabel. Ah, dá licença, gente. Então, eu tenho uma escolha, minhas irmãs, nós temos a escolha. Eu vou seguir o caminho da minha mãe quando não conhecia Cristo, porque essas atitudes que ela tinha para com meu pai, que eu não gostava, por exemplo, era quando ela não tinha Cristo. Coisas que eu vi das minhas tias também. Estou falando mais das mulheres. Ah, por que você fala das mulheres? Porque eu sou mulher. Vou falar dos homens. Se eu fosse dos homens, eu posso, Eu vou entendeu? chamar os homens para vir aqui falar Porque tem comigo irmã que fala sobre assim, casamento. mulheres, não fala dos homens, filha. Eu tô vendo a minha visão, você chama, conversa com os homens, então, né? Então, aí eu pedi, fui reconciliando. Depois tive muito de. Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Minha mãe é linda, maravilhosa. Vai fazer 78 anos agora em novembro. E a gente conversa muito. E ela reconhece até hoje coisas erradas. E ela aconselha, conversa muito com a minha cunhada, Alessandra, linda, maravilhosa, né? E a gente conversa muito, pastora Rita, sobre esses ciclos viciosos, sabe? Até mesmo com a minha cunhada, a gente conversa muito, assim, quando, né, surgem esses assuntos. Porque a minha cunhada também veio, quando ela vê, ela tá fazendo umas coisas, ela fala assim, eu quero fazer, quando eu vejo, eu já tô lá imitando o que acontecia lá. Então a gente começa a ver. E aí, no seu livro, começa a ver o que? A verdade que Deus te revelou no seu livro. Olha só, na página 54 aqui, você colocou sobre os cananeus. Então, fala assim, ó, assim como Canaã carregava uma maldição em sua linhagem, muitos casais entram no casamento sem saber que podem carregar padrões, né, espirituais herdados de suas famílias. E esses padrões podem se manifestar de diversas formas, como comportamentos, pecados ou atitudes destrutivas. Então,
Agora, falando um pouquinho dos homens, vou falar um pouquinho da parte do meu marido, que coisa que nós já conversamos, que nós dialogamos, né? Tratou. Meu marido também percebeu nele atitudes que ele falava, assim, quando né, o Espírito Santo vai tratando, tal, ele falava, mas tem coisa que não é, então eu estou imitando, já estou fazendo, eu não quero mais e tal. Então a gente foi procurar cura, libertação em Deus, porque os cultos de domingo, meus irmãos, de sábado, é uma bênção, é maravilhoso, mas nós precisamos nos aprofundar no Evangelho, nós precisamos nos aprofundar. Meus irmãos, quando a gente está com dor de dente, a gente está com dor de dente. Então vai lá, se for uma coisinha, mas de repente uma coisa lá na gengiva, lá no céu, você tem que procurar um especialista do dente, não é? Tô falando bobeira, pastora Rita? Por favor, me Não, corta aí se eu tô falando bobeira. Aí você não, vai tá. especialista, mas porque afinal de contas, e pior, quando aquela coisa do dente, olha lá, isso aqui era uma, igualzinho meu pai tinha isso. Minha avó tinha isso. Aí já vem da genética, não é isso? Nas questões desse capítulo que eu estava lendo aqui da pastora, mesma coisa. Então, padrões destrutivos no nosso relacionamento, eles viram ciclos. E o Espírito Santo de Deus vai te mostrando, minha irmã. Ele mostrou isso para mim e para o meu marido. Então, nós estamos aí há 21 anos juntos, pela misericórdia de Deus, com alguns conflitos, sim, conflitos e conflitos, mas conflitos que foram sendo sanados, porque a gente está buscando essa libertação, essa cura. Então, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, sabe? Você vê, aos 16 anos, meu marido aceitou já com mais de 30, e estamos nesse processo de libertação, de santificação, e o Senhor vai nos abençoando, mas assim, reconhecendo aquilo que não é bom e vamos lançando fora, né? Vamos mudando. Então, na sua casa, meu irmão, a minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, não. Então agora é nossa casa, como que nós vamos fazer? Como que vai ser? Verdade, Vamos verdade. orar? E agora nós estamos na nossa casa. O que era bom, vamos continuar. O que não era, não vai a gente. Amém? E aí a gente precisa criar um roteiro na nossa casa, na nossa família, sem desprezar. Os nossos pais, por mais amor que eles tivessem, eles também erraram, gente, do jeito deles. E não é pra gente Exatamente. desonrá-los. Pelo contrário, gente. Pensa na época que eles viviam também, gente. Não era fácil. Então, eu acho que tudo com equilíbrio, pastora Rita, é importante. Então, esse capítulo aqui do seu livro, são esses versículos esses trechos, né, que eu assinalei, eu achei muito importante, porque é um trecho que fala da parte quando Raabe, ela é resgatada, né, quando a invasão, né, o povo de Israel vai toma posse de Jericó, o Senhor derruba os muros mesmo, eles entram lá, Raabe está ali com a sua família, ela é resgatada. Ora, Raabe foi criada a vida inteira com a família dela, no meio daquele povo de Jericó. Quando ela vem morar com o povo de Israel, diz a palavra de Deus que ela até se casa com das pessoas lá do povo de Israel, do rapaz de lá. Olha, ela e sua família tiveram que mudar todos os seus costumes. E mudar os costumes significa até o palavreado, gente. Então, no meu caso, eu também tive que mudar palavreados, né? Ô, Ana, Palavras, músicas que escuta e tudo mais, entendeu? eu achei bem interessante isso que você está falando com questão a Raabe, né? E eu entendo que isso tem tudo a ver com casamento. E é uma coisa que a gente não aprende antes de casar, Hum, né? Mas assim, a Raabe, ela precisou romper com toda a limitação, ela precisou romper com aquele padrão que ela tinha em Canaã para passar a viver com o povo de Israel, para passar a viver no meio de Israel, dos filhos de Deus, né? sim, E essa necessidade de rompimento com as coisas do passado, com a vida antiga, ela tem a ver com o evangelho, ela tem a ver com o casamento, porque muitas vezes a gente casa e não entende que agora é uma nova vida, não, nós vamos construir a nossa história. E nessa construção, tem coisas que vai ter que ficar fora, tem coisas que não vão funcionar dentro do seu casamento. Coisas que funcionaram com os meus pais, muitas vezes não funcionam comigo e com meu esposo. Nós exato. precisamos
é buscar esse alinhamento e realmente fazer essa mudança, né? Por exemplo, na minha casa, Ana, na casa dos meus pais, né? Assim, eu sou daquela geração também que todo mundo assistia novela. Então, Ah, Jornal Nacional e sim, né? novela. Dava É, aquele horário, a gente já tinha jantado, toda a família sentava na sala, na frente da TV e assistia Jornal Nacional e a sim. novela, não é? Na minha casa, agora, e desde que eu me casei, isso não funcionava, porque a gente tinha uma rotina diferente e algumas vezes, lá atrás, eu tentei aplicar isso também. Meu, vou porque era E gostoso de, estar com a família. pastora Rita, e de domingo, Silvio Santos? Não podia Nossa, faltar. fantástico, não Silvio é? Santos Se não tinha o não Silvio podia faltar. Santos, não tinha domingo. Se não tinha o macarrão, não tinha domingo. Se não fosse almoçar na mãe todo domingo, não É, tinha domingo. era Então, assim. E essas coisas são. era bom, não vamos desprezar, né? Era bom. Era. Mas para o nosso Então, e casamento não acontece, era né, mais. Ana? Para o nosso casamento, você imagina eu, né? Não era mais bom. Isso mesmo, pastora Rita, gostei. E às Tá vezes, lembrando. gente, sabe o que acontece? Algumas coisas não vão funcionar para a gente, Não, para o nosso casamento, e é vai começar a trazer uma destruição dentro do casamento. verdade, falou tudo. Você imagina um casal que eles trabalham a semana toda e eles só têm o final de semana para estar juntos, para cuidar da casa, para ir para o supermercado, para fazer tudo que tem que fazer. Feira, né? Aí Limpar todo alguma domingo coisa. É. eles têm uma responsabilidade de almoçar lá na casa da mãe. Nossa, Eles vão dar conta de tudo que tem pela frente? não Vai começar a ter conflito, não é? Nós tem. estamos falando de coisas simples, né, Ana? Estamos falando de. Então, mas são as raposinhas que destroem, né? Coisas grandes, não é verdade? Quem acha que às vezes um divórcio começou com coisa grande, né, da sexo? Eu até chorei, já até me empolguei aqui. Quem acha que um divórcio, que uma falta de perdão começa com aquela coisa, ai, foi porque, né, traiu. Não, é essas raposinhas, pastora. É essas raposinhas mesmo. E eu posso narrar aqui uma coisa, algo bem interessante que aconteceu com meu marido, e a importância também desses nossos pais, né? Também não querer impor para os filhos recém-casados, ou já muito casados, a casa deles, a vontade deles dentro do casamento dos filhos, né? Verdade, Porque você está com verdade. o seu filhão aí que casou esse recente, né? Por tempo, vamos dizer assim, e a gente acha um absurdo, às vezes, algumas coisas. Falamos, o quê? Vir aqui em casa não era assim. Eu não ensinei isso pra Eu não ensinei isso pra Menina, não foi assim que eu ensinei você a lavar a louça? O que você está fazendo? Não é assim que a gente quer? E às vezes as nossas mães fizeram isso com a gente também. E aí, principalmente um rapaz, eu falo principalmente um rapaz, porque a mãe é muito, né? Às vezes ela é muito dominadora em relação ao rapaz, né? E às vezes, não são todas. E meu marido, ele descia todo dia, imagina, não é? Mais de 10 anos, na estação de metrô Vila Matilde, vindo da cidade, e da Vila Matilde ele subia a pé para onde ele morava. E aí, quando nós casamos, ele tinha que descer na estação Itaquera. Quem conhece as Zona sabe, é mais 4 estações para frente. Ele já vinha ali estudando. E aí, meu Deus, não foi uma vez nem duas. E ele não me contou isso na época. Era tão automático que ele descia na Vila Matilde. Ele Oh, meu passava a Deus. catraca. E quando ele olhava assim para os lados, ele via toda a movimentação da estação Vila Matilde. Aí ele falava assim, aí ele olhava, que chegava a olhar, assim, mas ele olhava até para a aliança. Aí ele falava, não, eu não estou mais morando na Vila Matilde. Aí ele voltava, pagava, quando ele no casamento, ele pagava de novo e entrava para ir para Itaquera, que a gente morava em Itaquera. Então, quem conhece, é tipo assim, você errou 4 pontos de ônibus, você tá entendendo de tanto que vinha. Agora, veja bem, uma vez ou outra, então já tô aqui, vou passar na minha mãe. Então ele passou. A mãe, obviamente, ela ama. Pensa bem, seu Com filho chegou lá, certeza. ele é um lindo, bem aqui, nossa, com certeza. Mas se ele mesmo
não se posiciona, e se a minha sogra também não dá um baque, pensa bem como que fica. E como que eu fico nessa história? Ô, Ana, sabe que eu já ouvi várias vezes de casais Muito que, engraçado. vamos supor, o casal recém-casado mora na parte de cima da casa e os Ah, pais tá. moram embaixo. E Hum. toda vez que o marido chegava, primeiro ele passava na casa da mãe, tomava um cafezinho com a mãe, depois subia. Gente, vocês sabem, todo mundo que está aqui, nós não estamos falando nada novo. Isso dá muito E nem perrengue, dá mal, gente, eu tô briga. falando de nós mesmos, é nós aqui. Nós. Você imagina a confusão que dava dentro de casa. A mulher às vezes preparou um bolo, preparou um café da tarde bem legal para receber o marido, ou o oposto até, às vezes o marido preparou para a mulher e aí ela já passou em algum lugar, já comeu. Gente, Gente, é coisa de casal, né, pastora? é coisa de casa. Aí não adianta. Aí vamos, agora vamos voltar vamos para nós mesmos cristãos. Tudo é né, aquele pessoal que acha que tudo é o diabo. O diabo é o nosso inimigo, é o inimigo nosso, mas ele já assim está só esperando essas brechas. Então, assim, se vocês perceberam, que nem meu marido mesmo, depois ele me contou que e não foi nenhuma nem duas vezes. Ou seja, isso já até a neurociência hoje explicou, ou seja, meu marido estava condicionado, gente. Como que você fica mais de Verdade. 10 anos descendo? Ele trabalhou no mesmo lugar, descendo. Ele já descia na estação ali automático, ouvindo fone. Não tinha celular, nem nós casamos em 2004, marcha, então não era tão assim, mas era Walkman, essa coisa. Ele desceu ouvindo música, ele se pegava às vezes ali, era automático. Então, não vou para minha mãe, então vou comer a mãe. Não vou, porque a Cláudia está lá me esperando, então, entendeu? Então, assim, vai da nossa vontade também. O que que você vai ceder? A vontade da sua carne, aquilo que a Bíblia diz, aquilo, o voto que eu fiz. Então tem tudo isso, é o que você falou. Então, o marido, a esposa, e os familiares também compreenderem, né? Cederem todo. Então, quando o casal resolve realmente ficar junto, o respeito, o equilíbrio é muito importante. Todos vão sofrer, né? Eu digo assim, é muito bom, é uma alegria, mas é um sofrimento, porque vai haver uma ruptura, né? Vai haver uma separação de amor para se formar uma outra família. E isso é um propósito de Deus. Então, É quando um corte, né, é um Ana? corte, não é fácil para a mãe, para esse pai. Somente meu marido foi criado também pelos avós, pela minha sogra ter ficado viúva muito jovem, né? Então, assim, essa avó cuidou dele muito. Então, assim, eu sempre respeitei, eu não. Quando ele falava algumas coisas, eu falei, não, vai por causa da sua avó tal. Então, assim, eu acho que também a nora tem coisa que ela tem que entender o momento da história dessa sogra também. Não é fácil. E do Mas próprio marido, né, Ana, também, né? A história do próprio marido história também, do né? próprio marido. No meu caso aqui são histórias bem pontuais, às vezes assim, mas não deixar que essas histórias, que esses sentimentos ultrapassem a barreira, vire um ciclo vicioso. A pessoa fala, então como tá todo dia na sua mãe mesmo? Porque coitadinha, ela ficou viúva tão cedo, sua avó daí que te criou. Não, aí não. Tem uma hora que tem que falar, não, não é assim, vamos, né, respeitar e tudo. Então, o que eu quis dizer para que a gente não traga, que eu vi que o seu capítulo traz bem isso, é romper com aquilo que não é bom das nossas famílias de origem, não reproduzir na nossa nova família, em qualquer fase, porque os primeiros anos de casamento é uma fase, depois é outra fase, você está com os filhos pequenos, com os filhos adolescentes, com os filhos adultos, quando os filhos saem de casa. São É. fases diferentes. Então, precisamos clamar, estar nos pés do Senhor sempre. E o meu caso, o caso que eu achei que buscando ter filhos, a fase de tratamento que nós tivemos, depois a fase que fomos nos recuperar, quando eu tive que tirar o útero e tudo, então, toda essa fase, até a questão espiritual, mudamos de igreja por conta que foi um alvoroço, porque eu vou até comentar essa parte, além de eu ter, né, para que as hemorragias não se tornassem leucemia, né, já era a minha quinta, eu já estava indo para a sexta cirurgia de retirada de miomas, né,
Várias pessoas que participavam das orações junto comigo já tinham tido criança, filhos. Eu já estava com todos os traumas possíveis e imagináveis, né? E a igreja orando, e as pessoas orando, de boa vontade, com certeza, mas eu no meu coração já tinha que não ia dar certo aquilo. E aí, o que acontece? Já estava um clima de tanto... E hoje eu sei, tem um livro, até eu não sei quem é um autor cristão, chamado Esgotamento Emocional e Espiritual. E aí eu entrei nessa fase. Porque assim, eu me esgotei. Eu falei, não, largar a obra de Deus, eu não vou deixar a obra, que eu digo assim, a vontade, o Sim, sim. evangelho, né? Eu nunca, pela misericórdia de Deus, como a minha família veio de outras, como eu falo, de servir outros deuses, não vou falar aqui, né, de servir outros deuses, os quais foram horríveis para nós, então eu não tinha essa intenção de voltar lá, de pedir para engravidar lá, porque muita gente volta, ainda mais hoje em dia, não consegue as coisas aqui no evangelho, eu vou Sim, voltar para pedir para sim. Deus lá. Então tá um pessoal que vai e vem, então eu não quis, e meu marido também não. O marido também veio de estrutura de escola de samba, tudo, então a gente vê, ixi, não queremos nem saber disso aí mais. Então, a gente, quem quer voltar, volta, mas nós não. Então, houve muita frustração com a fé. Nós ficamos... As pessoas oravam por nós, porque nós mesmos não conseguíamos nem mais orar. Mas o que acontece? Então, nós tivemos que mudar. Então, falou, Senhor, o que acontece? Somos nós que não temos fé? O que acontece? Né? Os outros têm filho e nós É um não. conflito, né, Ana? É É um um conflito. conflito, né? Então, foi uma fase. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos, se o seu casamento está passando por uma fase a qual a gente acha que nunca vai acabar, mas é uma fase. Às vezes a esposa vai enfrentar um câncer, o marido vai enfrentar um AVC. Ai, Ana, você está falando, profetizando isso? Não, não estou profetizando, mas é coisa que pode acontecer. Nós somos pó. A Bíblia diz que ao pó voltaremos. Então, você veja bem, ou eu aceito, ou eu ficarei esperando que Deus me curasse dos miomas, da hemorragia. Até quando isso já estava quase para ter uma leucemia, meus irmãos. Ou eu aceitava tirar o útero. Isso já era 45 anos de idade. Então eu aceitei tirar o útero. Então, para muitas pessoas da igreja, foi uma coisa, meu Deus, vai tirar o útero. E para mim mesmo, ai, como que vai tirar o útero, gente? Espera mais um pouco. Não sei quem teve filho. A Sara teve filho com 90. A Sara teve filho com 90, mas era por causa de Deus. Ela é a Sara, eu sou a Ana Cláudia, século 21. Então tem É. coisa, meus irmãos, volta. E aí meu marido, graças a Deus, comigo, sustentou. Então, irmãos, cada família, Deus tem um propósito, entendeu? E são fases. É difícil. E a gente vai estar sempre junto com o Senhor. Hoje nós estamos vivendo outra fase, graças a Deus, temos outras dificuldades, mas em tudo Deus é conosco, o Espírito Santo é conosco, e nós temos que estar com eles também. Por que eu digo trocamos de igreja neste momento? Para sair um pouco daquele ambiente, do amor daqueles irmãos. A gente olhava para alguns irmãozinhos, a gente via que eles ficavam tristes de ver que a gente não tinha engravidado. Então a gente fala assim, não, meu Deus do céu, a tristeza deles com a nossa tristeza não vai dar certo. Aí eu falei, eu disse, nem vou mais. Aí tinha culto que eu já não ia mais, eu já não ia em culto de Dia das Mães, eu já não ia em culto de... Então vamos mudar. E aí o Senhor deu algo novo. Então tem ciclos viciosos, não só esses que a gente colocou do nosso lar de origem, de pai, de mãe, geneticamente falando, mas lar de origem até da igreja evangélica mesmo. Né? Então, Sim. irmãos, a igreja evangélica, mas hoje nós temos uma geração inteira que já nasceu na igreja evangélica. Por que os filhos dos crentes não ficam na igreja? Porque às vezes é muita coisa que cobrada deles que eles não têm isso, eles precisam ter a experiência deles. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho 2 sobrinhos que eu falo são meus filhos queridos, falo dos filhos da fé. Deixa eles terem a experiência deles com Deus. E você, irmã Rita, pastora Rita, com seu esposo, tiveram a sua experiência pessoal com Cristo, na adolescência também. Os seus filhos vão ter a de você, a deles. É verdade. O meu sobrinho vai ter a dele, minha sobrinha vai ter a dela. Porque senão, porque todos pecaram, todo mundo nasceu pecador, gente. Todos, tão lindinho aqueles nenenzinhos, um nasce mais lindo com o outro, mas nasce todos pecadores. Todos destinados ao inferno. É a Bíblia que diz. Então, se o nosso sobrinho, o nosso filho, o nosso neto não tiver a experiência dele com Jesus Cristo de Nazaré, como nós tivemos, eles não vão ser salvos.
E a igreja hoje parece que ela esqueceu isso. Ela quer pôr uma redoma nos filhos, nos netos, sobrinhos. A gente não quer que eles vão para o mundo, mas se eles tiverem, infelizmente, que ir lá para o mundo, se suja lá que nem o filho pródigo, depois volta, a gente abraça eles e vamos para frente. E assim funciona. Ô, Ana, eu acho interessante, né, que esses ciclos viciosos, eles vão aparecendo na vida da gente, no nosso Vamos. casamento, até com relação à igreja. Achei bem legal essa Não, com colocação relação à igreja também, que filho. A igreja você é colocou. outra live com relação à igreja. Mas assim, eles vão se repetindo dentro da vida da gente e a gente não se dá conta disso. A gente precisa que Jesus lance luz para que a gente entenda isso, né? Que a gente entenda isso e saia desse ciclo vicioso, né? Você vê, você compartilhou uma situação pessoal, né? Do que Sim, você viveu com essa questão da esterilidade. sim. Não é? A Márcia Selmini colocou aqui a questão das profetadas, que todos nós sabemos que é real, é verdadeiro, infelizmente é verdadeiro, né? A gente crê que as pessoas são usadas Sim, com amor, com boa intenção, sim. não é? Mas você vê, todas aquelas palavras que você recebeu de que você engravidaria não se cumpriu. E você não é culpada disso. Não foi porque você tirou o útero. Não foi, porque quando você veio a tirar o útero, era necessário. Era necessário que você passasse Exatamente. por essa cirurgia. E aí eu me interessei, fui me interessando, lógico, hoje temos a internet e a ciência, graças a Deus, a medicina avançou mais, mas aí eu fui me interessando em querer saber mais ainda sobre essa relação medicina, ciência, coisa emocional com espiritual. Fui, sabe, personagens bíblicos que viveram coisas que não seria igual eles estavam, os crentes pregavam. E aí, que nem hoje, eu me formei como, né, recentemente eu fiz o curso de extensão, né, universitária para ser terapeuta emocional no lado feminino. Por quê? Porque teve coisas que aconteceram também o evangelho, ele está chegando de um jeito muito raso, muito como se Deus fosse o gênio da lâmpada, entendeu? Que bateu, faz tudo que o povo quer, e não é assim, não é assim. É, E é. aí eu me interessei muito por esses assuntos e estou buscando, e tem muito engano, muita falsidade também dentro né, dessas coisas. E o Espírito Santo vai nos ensinando. E aí foi até que eu conheci você, né, consegui chegar até você, pastora, chamando você com todo respeito. Me Claro, Ana. da Igreja Cristã Presbiteriana, onde tem esse casal, que eu te falei que são já anciãos, eles têm um bom conhecimento da palavra, então eu gosto muito disso, sem desprezar a atualidades, porque o que é atual também a gente tem que considerar, sim, tem que considerar. Se eu fico esperando, gente, talvez eu não estaria mais aqui. As hemorragias estavam de um jeito, gente, que o dia que eu dava aula, dependendo, eu tinha que nem conseguia ir para a escola por causa que a menstruação vinha de um jeito que sangrava demais. Como assim, gente? Quantas irmãs nossas, irmãs? Você acaba dando um mau testemunho no trabalho, estou esperando Deus me curar, e você vai com aquela, sabe, o sangue saindo, correndo tudo, então, sabe? Então, assim, irmãs, vamos cuidar. Irmãs, vou aproveitar até Outubro Rosa aqui, que eu vou fazer uma live de Outubro Rosa, viu? Vou Aí. fazer lá no meu canal também. Irmãs, vamos nos cuidar. Vá no médico, vai ver o seio. Eu tenho na minha genética, eu tenho minha avó que teve câncer de mama. Ah, não, mas não, amém, Jesus, mas eu tenho que ir, gente, fazer o exame, eu faço desde os 35 anos. Se você não Cada um faz, faz a pede sua para Deus. parte, né, Ana? Não, gente. Pelo amor de Deus, vai ver lá o ginecólogo. Ah, mas eu não gosto. Não, eu não gosto. Ah, eu tô orando. Você tá orando, mas tem que fazer. Você ora, mas de noite você tranca a sua porta da sua casa? Ou você só ora e dorme com a porta aberta? Gente, vamos. Cristãos são pessoas inteligentes. Quem quer que você fique tapado, eu não sei. Começa a pensar um pouquinho, minha irmã. Em nome de Jesus, sabe? Ah, irmã, ora pela minha pressão alta. Irmã, quando as irmãs me pediram para mim orar pressão alta, eu já vou até falar. Pressão alta. Outra coisa que a gente tem muito, que é muito comum, a tal da diabetes, a pré-diabetes, que eu também. Gente, eu fui diagnosticada no começo do ano, no começo do ano passado com pré-diabetes. Logicamente, né?
Ô, Senhor, né? Me ajuda, mas me ajuda e me ajuda a fechar a boca. Me ajuda a correr, me ajuda a fazer ginástica, entendeu? Vou Verdade, verdade. porque se eu ficar só orando e continuar fazendo aqueles bolos maravilhosos no final de semana, Olha o que a Márcia Selmini escreveu. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. só manda essa irmã Márcia aí. É isso aí. Irmãs, em nome de Jesus, nós somos as cristãs, nós somos a Igreja de Cristo do século XXI. Amém? Nós temos que aprender com as nossas irmãs, eu brinco sempre, do século I. As irmãs lá, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, vamos aprender, vamos estudar. Mas, irmãs, nós temos uma tecnologia hoje, umas coisas que não dá. As irmãs querem viver, não dá, irmã, vamos no médico. Ah, mas eu não consigo marcar. A gente não. É difícil, mas temos que insistir. Olha, eu falei para É, as irmãs, da minha época, acho que já está dando até o tempo. Quando eu, às vezes, irmã Rita, uma coisa que eu precisei me libertar por causa da autoestima. Eu tinha vergonha de falar que eu já era magistério, pedagoga, até fiz a lista aqui. Porque a maioria, e aí, porque por eu ter casado mais tarde, ter ficado dentro de casa até os 34 anos, eu fui tendo essas oportunidades, porque eu vou falar para vocês umas coisas, irmã. Eu tive 2 cargos no Estado e na Prefeitura. Um dos principais motivos foi porque eu não tive filho. Eu exonerei do Estado. O que é exonerar? Você abandonar, né? Pedir para sair, vamos dizer. Quando eu fiz 20 anos de professora de Estado, professora Rita, eu pedi exoneração, pedi para levar uns anos para ajudar a aposentadora, porque eu estava tentando engravidar. Se você visse a oposição que eu tive dentro das escolas, a minha diretora não acredita. Mas, Ana Cláudia, se esse casamento não dá certo, você está casada há só 4 anos. Olha, eu tive toda a oposição do mundo, mas eu falei, gente, eu vou engravidar. Como é que eu vou ficar o dia inteiro na rua? Mas a gente não fica. Nós fala isso para mim. A gente não é, fica. Porque a minha geração é a geração que criou esse pessoal de hoje, que está com os filhos de quase seus 30 anos. sim. Vocês vão me desculpar, agora eu vou ser bem sincera. Muito desse pessoal que está perdido aí de 25, 30 anos é porque os pais estavam onde mesmo? Trabalhando, trabalhando e trabalhando. Então, olha só, eu já saí de um cara que achei que eu ia engravidar. Eu queria ter meu filho. Gente, eu orei tanto para ter filho e eu vou ficar na rua. Não, gente. Então tem coisa que as irmãs têm que. O Espírito Santo me colocou nisso. Aí você vai ganhar menos. Eu quero ganhar mais ou eu queria ter filho? Ou eu queria cuidar do bichinho? Ou eu ia ter ele para deixar na creche o dia inteiro? Sei lá, eu acho que tem hora que, sabe, é umas coisas, pastora, que eu entendo. E Ô, aí Ana, tem coisa que vira pecado. E pecado tem consequência. O pessoal da igreja, quando eu falei igreja, o mundo, deixa o mundo para lá, gente. Vamos falar na igreja. ô, Igreja do Ana, Senhor. Hum, eu, eu não sei se você sabe, acho que a gente não teve chance de conversar sobre isso, né? Mas hum. eu trabalhei, né? Desde 15 anos, eu trabalhava, eu sou formada, Olha. trabalhei na minha área. E quando eu engravidei, o Senhor falou para mim que eu tinha que ficar em casa. Ai, que maravilha. E aí eu Entrou em choque. eu peguei, não, eu entendi Deus falando comigo que eu tinha que fazer isso. Ao mesmo tempo, estava acontecendo da gente fazer o financiamento da nossa casa própria e só podia entrar a renda do meu marido. Então, a empresa não queria me mandar embora porque eu ia ser promovida e assim, eu era uma boa funcionária. Então, eles não queriam me mandar embora, eu precisei fazer um acordo para sair. E realmente, assim, foi uma decisão difícil. Meu marido estava de acordo comigo. E depois que o Matheus nasceu, eu trabalhei 6 meses, né? Até esse processo todo de saída. Mas, assim, foi realmente, assim, muito difícil para mim, como mulher. Foi muito difícil, Mulher, porque é eu era uma difícil. pessoa independente financeiramente. Eu tinha uma formação, mas eu entendia que Deus estava me chamando para um ministério novo, que era a maternidade, a casa, a Maravilha. ser esposa, o casamento. Maravilha. Então, Você foi teve assim que muito escolher, difícil. né? Você teve que escolher. Eu tive que escolher. E esse rompimento da mentalidade mundana, a mentalidade insubmissa,
né, que não aprendeu a questão da submissão com sabedoria, vindo da parte de Deus, como que isso é. Foi muito difícil, Ana, foi muito desafiador para mim, sabe? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu penso, valeu a pena. Valeu a pena, porque eu estou vendo os frutos dessa semeadura. É Não foi lógico, fácil, eu tive que me privar de muitas coisas. Até eu postei um corte aí que eu fiz com a pastora Simone, eu vi esse dia. da live sobre submissão que a gente fez quando estava tratando sobre a carta de Efésios, né? E a gente bate um papo sobre esse assunto. Submissão é uma coisa dificílima. Dificílima. Você tem que entender quem é Jesus para aprender sobre submissão, para poder aplicar na sua vida. Também depende do outro lado, do marido também. Se ele é um bom homem, se ele é um bom marido, vai ser Sim, fácil para você ser submissa. sim. Eu- Não vai ser difícil. Aí eu brinco assim que realmente a gente tem que fazer outra live. É, é. Então, É assim, eu muito fácil, vivi né? isso, né, do que você está falando, que exonerou um cargo para poder, porque o seu projeto era engravidar, né? E eu não te critico, eu acho que você estava certa, a sua mentalidade estava correta, porque você sabia o que você queria, e você queria oferecer o melhor para o seu filho, para sua família, para Deus, porque você já estaria criando o seu filho dentro dos princípios da palavra, mas para essa geração, tanto essa quanto a passada, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você ser uma dona de casa, você se dedicar à criação dos seus filhos, ao seu casamento. Falar de submissão é como você chamar para uma briga para Então, mas algumas mulheres. só que hoje nós já estamos vivendo as consequências disso. Hoje, só não Exatamente. vê quem não quer. Né? Por isso que eu brinquei de ser outra lado, até me prejudico. O que é consequência? O que nós estamos presenciando a nível de sociedade, não é nem brasileira só, né? Mas vamos falar da brasileira. Em todas as instâncias, em todos os níveis sociais. Vamos falar da Igreja do Senhor. Por que a gente fala, mas a Igreja do Senhor mudou tanto? Por que será? Pensa na Igreja do Senhor. Por quê? Aí a gente fala, mas você está querendo dizer que a culpa é da mulher? Não, não é isso. Começa a pedir a Deus essa revelação, essa consequência. Porque, pastora Rita, foi difícil. É difícil, mas a vida cristã, ela é difícil. É A verdade. vida cristã não é mar de rosas, nem para quem tem filho, nem para quem não tem. A vida cristã, ela custa a nossa cabeça. João Batista perdeu a cabeça. Todos os apóstolos foram crucificados. Alguns crucificados, outros tiveram mortes terríveis. A igreja do século I, eles morreram na cova, lá na Arena de Na Leões. arena, é E outra verdade. coisa, essa igreja nossa atual, a nossa que nós fazemos parte, ela parece que ela é desconectada da igreja de Atos 1. Deixa eu fazer, acho que o pessoal não acha que é a mesma igreja. Não acho, só a parte boa. Aqueles primeiros lá, daquele jeito, que Nero, é a mesma história. Eu falei, gente, é a mesma história. Você vê que nós somos daquela igreja? Não tem nada a ver. Eu falei, como não tem nada a ver? Então você é de outra mesmo. Então a nossa vida, então no caso, essa dor realmente é um absurdo e nós estamos colhendo o fruto de todas as famílias que realmente não que cederam como que eu vou dizer, ao mundanismo mesmo. Porque para nós, mas a gente tinha que evoluir, né? O tal de evoluir, né? A gente tinha que evoluir. A nossa mãe não teve. Como que a gente vai dar conforto? Como que a gente vai dar uma boa escola? Isso aí é outro assunto, né? A gente entende que realmente a mulher precisa trabalhar, o marido também, tal. Mas, gente. Mas, ô, Ana, a mulher sempre trabalhou. Então, Lá na mas roça, a mulher tinha ela muitas sempre. E na costura? responsabilidades. Não, e nas E- costuras? Costurando. A minha mãe, Então, que e era diarista, você? costurando. Você vê a cultura da Bíblia mesmo, a cultura israelense. A mulher, ela tinha várias obrigações. A mulher sempre trabalhou. Então, quem veio com o engano? Quem veio com o engano? O inimigo. E quem acreditou? Você está entendendo? Tudo Exatamente. é. Então, olha, é uma coisa tão profunda, que tem hora que eu te falo até assim, Senhor, abre nossos olhos, por favor, para que a gente possa, que esses ciclos viciosos, mentirosos, caiam por terra.
E sabe uma coisa, Ana? É consequência dessa falta de posicionamento e entender o seu lugar em Deus, para que Hum, Deus te chamou, o que é prioridade na sua vida, porque a sua casa, a sua família é a sua prioridade. é Você pode mesmo. ter um chamado, eu tenho um chamado, gente, para servir a Deus, mas a minha família, ela está num lugar de uma prioridade na minha vida. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os da minha casa. Jesus Não falou adianta. isso. E hoje, Ana, sabe o que acontece? Uma consequência que eu tenho observado, e você, como trabalha com mulheres, também deve ter observado isso, quanto que as mulheres desses dias, elas não entendem quais são os padrões, qual é o papel dela, qual é o lugar dela. E nós estamos em falta disso. Às vezes eu Não, converso com algumas mulheres, é tudo distorcido, tudo. tudo E até dentro da distorcido, ela não igreja. entende o lugar Eu não dela. gosto muito quando dentro da igreja eu escuto próprias lideranças, às vezes até repetindo, né? Usa o termo de machismo, feminismo, eu não gosto, porque o que, que acontece? Quando nós usamos esses termos dentro das nossas igrejas, é chamar coisa ruim. E a pessoa fala e ela nem sabe direito. Porque quando você vai, porque os homens são machos, a gente fala, cuidado, gente, cuidado com essas falas, cuidado que você está trazendo coisa ruim. Entendeu? Não estou falando que a gente vai aceitar a violência doméstica, que a gente vai aceitar a traição, que a gente vai passar a mão na cabeça, não é isso. Mas elas não aceitam por quê, pastor? Porque desde pequenininha, a nossa formação praticamente é até os seus 7, 8 anos de idade. E desde pequenininha, hoje, nas escolas, nas creches, onde que elas passam, onde que as nossas crianças, que hoje são já as adultas, as jovens, onde elas passaram a maior parte do tempo? E conversou Exatamente. com elas. Gente, eu tive dentro da escola, a nossa amiga irmã Tati também está dentro da creche, ela escuta. O que elas estão ouvindo? O que eles ouviram nos últimos 10 anos? Nos últimos 15 anos, você sabe o que eles ouviram dentro das escolas? Dentro das creches? Isso a nível de Brasil, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Ô, Ana, eu entendo, e eu já tenho pensado nisso há um tempo, sabe? Que nós precisamos. A Bíblia diz que as mais velhas, as mais maduras, devem ensinar as mais jovens a amar os seus maridos, a serem boas, dentro da sua casa, da sua Sim, família, cuidar dos sim. seus filhos, tal. Eu tô entendendo, já faz um tempo que eu tenho pensado nisso, que talvez fosse necessário levantar-se trabalhos focando nisso, mostrando para as mulheres e também para os homens, né, trabalhos para os homens também, que mostrem qual é o lugar dele, qual é o papel dele, qual é o chamado Está dele. tudo distorcido, porque o inimigo já fez isso. O Ele já inimigo fez já isso fez, desde mas pequenininho. Primeiro, nós eles já não sabem nem mais precisamos, quem eles são. nós Entendeu? precisamos voltar para esse lugar. Sabe Sim, por sim, quê? Porque sim. nós estamos sendo roubados naquilo que nós Sim. temos de mais Não, e importante. a igreja só acha que orando tá bom. Não, nós já estamos orando. Não, estamos Verdade. orando. Eu não aguento isso aí mais. Desculpa, viu, irmãos? Vocês me desculpam. É isso mesmo, pastora Rita. Parabéns. É isso mesmo. Nossa, às vezes eu converso com algumas mulheres e eu falo, meu Deus, ela não entendeu, gente, ela não entendeu. Porque, Ana, tudo bem, eu quero dar mais conforto para os meus filhos, eu já tenho um carro, mas eu quero ter dois, eu tenho uma Então, casa, eu quero ter uma na praia, eu quero ter um é sítio, eu crente? quero, eu Essas quero. mulheres crente? É cristã? Com certeza, né, irmã? Com certeza. Agora, gente, o que é mais importante são as vidas, é o que Jesus valoriza, são vidas. E às vezes você está pensando lá fora e você precisa pensar dentro da sua casa, né? Quem está se perdendo dentro da sua casa? Exatamente. Onde está seu casamento? Será que existe? Não é? Que fase do casamento você está? Eu li aí, repostei, né, do divórcio cinza, que eu fiquei, aquela postagem refletiu o que estava queimando aqui na minha mente. Divórcio, não usava esse nome, mas achei muito interessante. Divórcio cinza, quando os filhos já saíram de casa e o casal vive como colegas, como amigos, nem amigos, né? Porque amigo a gente compartilha intimidades e compartilha coisas mais profundas. Então, assim, gente, nós precisamos retomar esse lugar, né? Retomar esse lugar com Jesus. Jesus está conosco voltar, né?
entender. Eu não estou falando para você abrir mão do seu curso, da sua faculdade, não. Você já está aí nesse lugar, vai trabalhar, vai conquistar, sim. Eu concordo, deve fazer isso, mas não esquece. Sua prioridade é a sua casa. Depois de Jesus, é a Tudo segunda. para equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio, com sabedoria, né, Ana? Com certeza, com equilíbrio, com moderação, com a graça. E eu sei que, olha, nosso assunto aqui foi longe, hein? É, rendeu, né, Ana? Ai, mas é um assunto maravilhoso. É um assunto que quase não se tem, não se conversa. E como você trouxe esse texto que fala da palavra de Deus, que as mais experientes, mais velhas, orientem as mais novas. Nossa, isso aí precisa falar. Primeiro, olha, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, e daria mais 3 horas de live, sabe? Porque assim, nós já estamos vivendo a geração que é fruto, que é consequência daquilo que a gente conversou aí no meio da live para cá, entendeu? Das renúncias, da submissão, né? Do ciclo vicioso. E olha, é assunto que porque as pessoas estão repetindo padrões, as mulheres, os homens, eles estão repetindo. Então, por isso que a nossa igreja, as igrejas, ou seja, porque você brinca, né, os cristãos raiz, né, o raiz, a irmã de copa, essas brincadeiras que eles fazem, na realidade, até os mais jovens estão sentindo falta dos limites, desse ensino, porque não tem mais, entendeu? Não tem, tudo é Verdade. ativo. E assim, como isso está dentro da... Porque veja bem, pastora Rita, mesmo as mulheres, eu vejo, a gente vai para a igreja, é uma vez por semana. E o que você ouve na semana inteira? Porque esse pensamento que nós acabamos de falar, dessa coisa liberal e não sei o que acontece? Ele está a semana inteira no trabalho, em casa, nos filmes, em tudo no mercado, tudo que você vai ver, nas tal das séries, entendeu? Sim, Esse negócio de conquistar. Então, ele vai entrando na mente, ele está em tudo, ele vai entrando em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, assim, as irmãs, que agora nós já estamos, né, caminhando bastante, dá uma olhadinha no que nós conversamos, realmente, as nossas renúncias, não que nós somos perfeitas, eu e a irmã sim, doutora Rita, sim. mas o nível de renúncia que nós tivemos, aí você vai olhar, puxar o nosso perfil, você vai ver, por exemplo, você vai ver o bairro onde eu moro, o que eu tenho de bens materiais, você vai falar, não, não quero. Não, não quero. Como é que você, Ana Cláudia, que isso? Um carro. Mora na Zona Leste de São Paulo. Não, não quero. É assim, pastora Rita. É. Infelizmente, eu não vou falar mais coisas assim, porque é uma coisa pública. Então, o que acontece? Você acha que elas vão... cristãs evangélicas, eu estou falando. Estou dizendo as irmãs que estão aqui, tá, irmãs? Não se sintam ofendidas. Eu estou falando do modo geral, tá? Entre eu me olhar onde que nós moramos, o que nossos maridos fazem, que patrimônio que nós temos, entendeu? Já até começar o nível de tudo. Olhar para nós e olha para uma outra irmã lá, que já tem não sei quantos mil seguidores. Ah, essa pastora dá para seguir. Então, pastora, aí já. E isso tudo ofende o nosso Deus. É. Ofende, porque o Senhor conhece o coração. Ele conhece o coração meu, o seu, o da irmã que está ouvindo nós, da outra irmã que é próspera, amém, Jesus, mas você está entendendo? Então eles preferem pagar, tem irmã que diz que pede Pix para orar. Você já ouviu isso? Ah, já vi. E elas pagam. Elas dão Pix para orar. Dá Para frente. receber uma oração, Agora eu vou te verdade. falar uma coisa que eu vou para concluir aqui. Eu trabalho também dentro das minhas apresentações aí toda hora. Pela misericórdia de Deus, eu conheci uma missão chamada Amor que Transforma. Alguns que já me seguem sabem disso. Do projeto Natal Todo Dia, é uma missão lá com os nossos irmãos da cidade de Caia, em Moçambique. Pastor Timóteo, missionária Anitta, eu até falei que ia falar deles aqui. E essa missão, eu conheci mesmo tem uns 2 anos e estou ajudando eles. Gente, para mim é vergonhoso as ofertas que eu mando, assim,
Mando para lá. Vergonhoso em que sentido? Precisão. Vergonhoso em relação às outras coisas que eu vejo, porque assim, o pastor Timóteo manda as orações, manda as fotos, manda as coisas. Nós fizemos o projeto Natal Todo Dia o ano passado, esse ano eu vou fazer de novo, mas glória a Deus pelo que a gente consegue mandar. Eu digo vergonhoso por quê? Porque nós aqui, em termos financeiros, nós somos milionários. Não somos milionários. Perto de outras pessoas, né, Ana? Perto lá dessa cidade de Caia, Moçambique, lá onde eles estão vivendo, essa igreja lá, e eles estão servindo a Deus lá. Então, eu estou ajudando essa missão. E aí eu coloco no meu status, geralmente. O pessoal coloca bate-palma, põe mãozinha, mas o pessoal não, a pessoa Não não se manda envolve, 5, né? não manda 5, 10 reais. Tipo assim, não é comigo. Então, assim, como é uma igreja do Senhor, você entendeu? Ah, mas aqui eu já ajudo outro lugar. Amém. Mas geralmente não ajuda, não. Olha, Não ajuda, não. Está trabalhando para ter casa realmente. Ah, mas não pode ter? Pode. Então, assim, é um assunto muito longo, muito complexo, você entendeu? Então, assim, é coisa que nós estamos deixando aqui, ó, só umas pinceladas para vocês pensarem, minhas irmãs e meus irmãos. Inclusive, quem quiser ajudar essa missão, ah, mas tem muita fraude. Tem mesmo. O falso sempre vai existir. Mas esse que eu estou falando dessa missão, ela é verdadeira. Quando a gente verdade. manda chegar lá, eles comem, ele posta para nós. Eles comem arroz e feijão. E ele posta agradecendo que chegou. Arroz e feijão. Então, super felizes. Então, assim, é complicado. Então, e aqui, gente? Ah, mas tem tanta gente para ajudar aqui no Brasil, Cláudio, vai ajudar. Eu falo assim, se eu pegar a marmita que dá aqui pro pessoal perto de casa, que dá de graça, aqui tem uns 4, 5 lugares. E sobra. Já vou falar logo, porque eu não vou falar muito, senão vai, né? Dar assim indicando. Sobra. Menina, vem arroz, vem feijão, vem legumes, vem um tipo de mistura. E sobra. Verdade. Verdade. Você tá entendendo? A irmã Ângela, que está colocando aqui, nossa querida pastora também, ela conhece o que eu mando do pastor Timóteo, o que eles veem. Ele, Ô, gente, Ana, seguindo o seu perfil, as pessoas conseguem ter acesso a essas informações? consegue, consegue sim. Até se você quiser colocar, posso colocar aí depois, tá bom? Esse daí. Ou também o canal, né? Que você, graças a Deus, Sim. consegue pôr no YouTube. Tem a oração com eles lá, né? Tudo. E é um pessoal verdadeiro. E eu vou falar, terminar aqui, pastor, você que já passou um pouquinho, uma coisa que me chocou, que fez eu e meu marido continuar ajudando ele, sabe o que que foi, pastora Ângela e os demais? Eu falei, olha, se junta com. Eu dei algumas denominações, se junta com a fulana, com a tal, com a ciclana aí, procura aí na capital. Ele falou assim, sabe por que que a gente não se junta com eles? A minha igreja aqui ela é pequena. E essas igrejas que você está falando aí do Brasil, eu conheço quase todas daqui. A gente tem que dar uma porcentagem para eles. Aí eu falei, Como uma assim? porcentagem. Aí eu falei, exatamente, como assim? Aí ele falou, aí Entendi. ele me explicou mais, né? Não vou falar muito aqui, mas tipo assim, de colheita, de oferta, Meu colheita que ele trabalha muito com Deus. agricultura. Então, se ele se juntar com a denominação, a igreja dele chama Igreja Cristã Nova, se ele se juntar com a igreja X daqui do Brasil, que está lá em Moçambique, ele tem que mandar um tanto para. Pelo amor de Deus, hein? Fica difícil assim, né? Não, aquilo eu falei, Deus, como o senhor é bom, Deus? Não, eu tenho que né? Eu não acreditei. Aí depois eu conversei com outras pessoas, assim, para ir sabendo, e é verdade. Então, esse pessoal mais simplesinho, vamos dizer, essas aldeias pequenininhas, menores, Um absurdo mesmo. Gente, nós estamos aí já encerrando a nossa live, já são 10h13. obrigada, gente. Olha só, pastor, você vai ter que editar essa live, hein? Ah, não vou editar nada, gente. Eu posto do jeito que tá aqui. Vai ficar gravada sim. Fica aqui no meu perfil, vai ficar no perfil da Ana, tá bom? Vai ficar salvo também lá no YouTube, no meu canal chamado Chave Mestra. Todas as lives ficam lá também, né? Você segue a Ana aí, chama Ana Fran, né? O seu perfil é Ana Fran. Fala o seu perfil. Anafran.cláudia.
Isso, segue a Ana, você vai ter informação desse trabalho lá de Moçambique, que ela está participando. Você pode participar também, enviando ali uma colaboração uma vez no mês, um valor que Deus colocar no seu coração. Ore, né? Peça para o Senhor um direcionamento. Com certeza o Espírito Santo vai falar com você. A Ana faz outros trabalhos também. Ela faz algumas lives, ela tem alguns grupos de estudo com Que é o mulheres. salmoterapia, que é o salmoterapia que eu faço de vez em quando. Sim, ela faz de vez em quando esse trabalho super legal chamado salmoterapia. É um tempo ali ouvindo um salmo e aprendendo e conversando sobre o assunto. Então a Ana, ela é uma mulher muito diversificada, ela faz muitas coisas legais, é uma serva do Senhor. Então segue aí o perfil dela, né? Que com certeza você vai estar a par das coisas que ela está fazendo e aí você pode participar também, tá bom? Antes de encerrar, eu quero pedir para você não esquecer de curtir a live assim que eu postar. É assim que as redes sociais funcionam. Elas entendem que o material é bom, as pessoas gostaram porque você curtiu, porque você comentou, você compartilhou, republicou, que é aquele quadradinho que tem duas setinhas assim, uma para cima, uma para baixo. Você clica ali, você está repostando o material. Então é importante que você faça essas coisas para nós, né? Como a gente não é famosa e não somos assim ricas assim de estar investindo maior grana para fazer essas lives, né, aparecer em todo que é lugar, a gente está servindo a Deus com aquilo que o Senhor nos mandou fazer, obedecendo. Ele vai enviar para quem precisar. É Mas isso. você pode ajudar curtindo, compartilhando, comentando, tá bom? É tão pouquinho isso, né, Ana, fazer isso. Eu quero que você ore por nós, Ana, que você nos abençoe e depois nós vamos encerrar. Amém. E obrigada pela Não, participação, eu né? quero agradecer Obrigada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecer cada um de vocês que está aí, que ficou aí. Eu quero só dar um recadinho antes de orar. Congresso de Mulheres vai aparecer bastante lá no meu perfil da igreja que eu estou servindo a Deus, que vai ser no dia 8/11, com a minha Olha, amada pastora Ellen, uma mulher de oração. O tema é sobre águas, vai ser tremendo você que puder estar conosco, tá bom? E o Rede de Casais, que vai ser no dia 15/11, com a presença da pastora Rita, essa que está aqui, ó, e o esposo dela, tá bom? Onde a gente vai ter, ó, a divulgação também do livro dela, lá nesse nosso Rede de Casais, onde eu e meu esposo estamos, pela graça de Deus, liderando. Todas as informações vai estar sempre lá no meu perfil esses dias, tá? Então não perca, tá bom? E Deus é bom, sempre bom, tá? ô, Ana, Beijo, abraço e a gente vai orar. Pode falar, querida. deixa eu só falar uma coisa. Antes do congresso de vocês, a gente vai ter o congresso aqui da Ramá também, de mulheres, Ah, é, né? fala desse congresso aí que vai ter a pastora A Viviane, pastora a Viviane, a pastora Sandra. Lê Anjos e a pastora Marta, Que dia que né? eu de vocês? Eu Vai vou ser, aí também. Milene, vê se eu tô certa, 24, 25 e 26. É isso mesmo, Ah, vinte é e quatro, isso 25 e mesmo. 26. Vão Isso. ser 3 dias, vai ser sexta-noite, sábado e domingo. Então, estão todos convidados, entrada franca, uma palavra ali poderosa para falar aos nossos corações. Quem sabe dá certo, né, Ana? Eu acho que a gente tem trabalho de casais aqui na Ramá, dia 8/11. Que bom também. Olha só. Tá vendo, Senão gente? a gente Então, estaria lá com vocês nesse é, congresso de mulheres ó, a aí. igreja do Senhor não pode parar. Estamos em bairros diferentes, então cada um, cidades diferentes, cada um vai postando no seu, vamos encher as redes sociais com essas bênçãos e orar umas pelas outras. E nós vamos orar agora, tá bom? Isso. Então, onde você estiver agora, para um pouquinho, se concentre e vamos agradecer. Amém? Querido Deus, querido Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia. Cristo, pela graça e misericórdia também é nosso Pai. Como nós te louvamos, como nós te agradecemos, como nós te Sim, bendizemos por sim. essa manhã maravilhosa dessa Obrigada, Jesus. sexta-feira, junto aqui da pastora Rita, e de todos que entraram nessa live, de todos que viram agora ao vivo e os que hão de ver depois. Senhor, cada pessoa que receber este link, seja, Senhor, impactado pelo teu Espírito e motivado a assistir do começo ao
Sim. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Cada pessoa que entrou nessa live, seja agora visitada pelo poder do Teu Espírito Santo. Que caia por terra as escamas dos olhos e a mente seja renovada, Senhor, pela Tua palavra. Quanto, Senhor, as igrejas, aos grupos, aos projetos que foram apresentados nessa live. Oh, meu Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Todo projeto humano seja desfeito em nome de Jesus. Todo projeto para homens, para denominações, para crescimento maligno, mas aquilo que é teu, Senhor, para salvar crianças, jovens, adolescentes, para restaurar igrejas. Ó Deus, nos usa até o último dia da nossa vida. E nós oramos e agradecemos tua paz, tua presença nesta live. E Sim, meu aonde Deus. chegar as nossas vozes, nossos canais no Sim, Pai. YouTube estão a teu serviço, ó Deus. Em Sim, Pai. nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Graças a Jesus. Deus e prepara outros momentos. E que essa canal Em da nome de Chave Jesus. Mestra, da Pastora Rita, seja cada Amém. vez mais um instrumento de bênção, Amém. aonde quer que Para a chegar. glória do teu nome, Amém, Jesus. Senhor. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Gente, obrigada pelos comentários. Me perdoe, às vezes não deu para comentar no meio das É, falas da gente, mas eu li todos os comentários. Achei muito legal, pastora Ângela, o comentário da sua netinha. É isso mesmo, é onde a gente está. A gente vai reproduzindo aquilo que a gente tem recebido de Jesus, liberando sobre as nossas gerações, né? Sobre nossos filhos, sobre os nossos netos. Eu li todos os comentários, mas às vezes não deu para comentar aqui, tá bom, gente? Me perdoe. Eu ainda quero fazer uma live, Ana, que as pessoas possam falar coisa aí, sabe? E a gente vai respondendo. Eu acho que deve ser tão sim. Deve interessante, ser legal. A gente porque a bota um gente não assunto desse souber, a aí, gente né? procura os universitários depois e traz a resposta. Essa mulherada estuda tanto pra quê? Só pra ganhar dinheiro? Mas eu vou vir trabalhar pro reino? Ah, pelo amor de Deus. Para com isso. Pra que tanto dinheiro? O caixão não tem gaveta, meninas? Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui só mandar um oizinho. Eu quero agradecer também as meninas que mandaram falar. Fala da Esvaltaria, as meninas que me ajudam aqui, as meninas de Arthur Alvim, as meninas da igreja, a que faz o black, a que faz a unha, Olha todo que mundo. Beijo pra chique! vocês. Tá todo lá, propaganda de todas. Prosperidade sempre. E aonde vocês estão trabalhando é para divulgar o reino de Deus. Vocês sabem disso, não é para ganhar dinheiro, não, tá? Amém. Gente, quem quiser adquirir meu livro, tem um link aí na bio, no meu perfil do Instagram. É só clicar aí e eu já vou falar direto com você e a gente combina, tá bom? Deus abençoe, bom dia, bom final de semana para vocês e até semana que vem, em nome de Jesus. Gente, a paz. Amém.